boa tarde todo mundo. Primeiramente quero agradecer o Rodrigo e o Paulo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Depois dessa excelente introdução que o Paulo fez, que como vamos ver, mostra bastante bem o que eu vou apresentar para vocês hoje, eu tenho que dizer que foi uma grande honra poder ter essa oportunidade de vir conversar com vocês um pouco, por vários motivos. Primeiro é que essa palestra ela está dentro do ciclo de palestras em homenagem a Paulo Oliveira. E, bom, vocês já receberam aqui várias pessoas falando sobre isso, mas para mim é um motivo bastante importante do ponto de vista tanto pessoal como profissional, porque eu tenho bastantes ligações pessoais e o Paulo tem tido, na minha formação, teve uma importância muito grande. Então, para mim, é uma oportunidade muito importante de mostrar um pouco disso, do agradecimento que eu tenho por ele. Além disso, eu acho que fazer esse tipo de eventos é muito importante, principalmente no cenário que a gente está vivendo hoje em dia, porque a gente tem que valorizar o trabalho que nossos cientistas têm feito ao longo de todos esses anos, que não é pouco. A gente tem que valorizar o impacto que isso tem tido não só na ciência, mas também na sociedade como um todo. E esse tipo de eventos tem que ser mais frequentes, tem que ser divulgados. A gente tem que aproveitar dessas experiências para continuar formando pessoas com qualidade. E por último também porque eu tive a oportunidade de vir aqui para a USP, que faz muitos anos que eu não vinha, e que é realmente uma honra e uma responsabilidade muito grande, porque eu conheço de primeira mão o material humano que tem aqui nos diferentes programas da universidade, e eu sei da excelente qualidade de tanto os professores como dos alunos que se formam aqui. Então é uma grande privilégio poder estar com vocês compartilhando um pouquinho das experiências que eu fiz ao longo da minha carreira. Então, quando o Rodrigo e o Paulo me convidaram, eu tinha pensado inicialmente falar um pouco, claro, de alguns dos resultados das minhas pesquisas e colocar isso dentro de um contexto mais, digamos, mostrando os últimos descobertas, os últimos estados da arte, desse conhecimento, e fazendo uma coisa um pouco mais teórica. Mas quando eu comecei a preparar a palestra, refleti um pouco sobre isso, pensando um pouco sobre a importância do ciclo e do ciclo de palestras, pensei que talvez seria mais interessante direcionar essa palestra, mas não só mostrar os resultados do meu trabalho, mas para contar um pouco para vocês como é que foi a minha trajetória profissional, desde que eu comecei a trabalhar com o Paulo e a partir dali para frente, que eu acho que dessa forma posso contribuir um pouquinho melhor, contando essa experiência e quem sabe sirva de exemplo para alguém e de inspiração em alguma medida. Então, dessa forma, eu vou contar mais uma história do que passar para vocês uma série de conteúdos, né? E eu espero que a gente consiga, no meio de toda essa história, pegar alguns pontos que eu considero importantes e que marcam a linha profissional que estou seguindo hoje em dia. Então, eu não sei se vocês sabem, mas eu não sou brasileiro, eu nasci na Colômbia. Eu morei na Colômbia a maior parte da minha juventude. A Colômbia é um país que, como vocês devem saber, é um país com uma diversidade muito grande, tanto de ecossistemas diferentes, como diferentes tipos de organismos, uma diversidade para o tamanho do país é muito grande, tanto de flora como de fauna, especialmente de formigas, onde a diversidade de formigas é bastante importante. E isso também é importante porque é um país que sofre grandes ameaças a essa diversidade. Tem uma série de problemáticas socioeconômicas e culturais que a gente não vai falar muito disso aqui, mas que fazem com que essa diversidade, conservar essa diversidade e estudar essa diversidade seja um desafio muito grande ainda nos dias de hoje, mesmo com todas as mudanças que têm acontecido. E mesmo nesse cenário, ou talvez graças a esse cenário, eu decidi estudar biologia. E eu fiz biologia lá na Universidade Nacional, em Bogotá, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com várias pessoas, entre elas esses dois professores aqui, a professora Renis Munilla e o professor Fernando Fernandes, com que eu tive a chance de começar a estudar um pouco entender um pouquinho sobre o que era essa história da ecologia
e com o professor Fernando entender um pouquinho sobre formigas, taxonomia de formigas, comecei a me apaixonar pelas formigas. E isso me levou necessariamente, assim que eu comecei a me apaixonar pelo estudo das formigas, isso me levou a eu querer continuar crescendo, querer expandir as minhas experiências e meus conhecimentos na área. E o próximo horizonte que isso significava, estamos falando agora mais ou menos em 2004, quando eu comecei a procurar um destino para fazer minha pós-graduação, né? Porque eu queria continuar estudando ecologia de formigas, que era o que nesse momento eu achava que eu podia contribuir mais, que realmente me chamava mais a atenção. E o Brasil apareceu como um destino perfeito para fazer isso, em parte por indicação desses professores que eu mencionei anteriormente, que já tinham muitas experiências no Brasil. Uma professora que me orientou na graduação, ela tinha feito doutorado aqui no Brasil, na Unicamp. E, além disso, o Brasil também, assim como a Colômbia, tem uma diversidade imensa de organismos, uma diversidade gigantesca de ecossistemas. Não preciso contar isso aqui para vocês, mas as formigas também são um componente importantíssimo dentro dos ecossistemas brasileiros. Poderíamos dizer que praticamente em todos os ecossistemas elas são componentes fundamentais. E, ao mesmo tempo, a problemática ambiental que vive o Brasil é, em muitos aspectos, comparável à problemática ambiental que vive a Colômbia. Em alguns aspectos é, inclusive, pior, né? Em outros nem tanto, mas de qualquer forma, isso fazia com que os desafios que eu teria que enfrentar no Brasil não seriam tão diferentes do que eu já estava enfrentando na Colômbia. Então, nesse aspecto, então, o Brasil continuava sendo, me chamava cada vez mais a atenção. Além disso, se a gente lembra um pouquinho, não sei se todo mundo aqui já estava na área nessa época, em 2004 o Brasil estava numa época de crescimento econômico muito, muito grande, né? Então aqui temos essa figura aqui, mostra o aumento do produto interno bruto de diferentes países da América Latina. Como vocês podem ver, o Brasil está por cima de qualquer um dos outros países da América Latina, pelo menos durante essa época. Ou seja, o crescimento econômico do país era o mais importante na região. Isso estava acompanhado de um aumento no investimento em ciência e tecnologia, né? A gente pode discutir qual foi a causa e qual foi o efeito, mas de qualquer forma era uma realidade, né? Em 2004 e 2005, esse aumento no crescimento de ciência e tecnologia já era claro para todo mundo e para todos os países da região. O Brasil aparecia então como um oásis de conhecimento, uma oportunidade gigantesca para quem queria ir atrás do conhecimento, quem queria produzir ciência ou quem queria produzir tecnologia. Isso, então, obviamente, se refletia num aumento nas publicações, que aqui temos essa figura mostrando o aumento das publicações no Brasil com relação a outras regiões do mundo, mostrando que as publicações científicas estavam crescendo numa taxa muito, muito grande. E, além disso, ou melhor, talvez como consequência disso, 3 das 5 melhores universidades da América Latina estavam aqui no Brasil, pelo menos nos rankings que tinham disponíveis na época, né? A Unicamp, a USP e a UFRJ. Eu acredito que essas universidades ainda estão dentro do ranking, se não nos primeiros lugares, sempre estão ali brigando essas primeiras posições. Então, certamente esse era o cenário que parecia bastante idílico para uma pessoa jovem que estava querendo estudar ecologia, e eu me convenci a ir atrás dessa ideia e comecei a conversar com o professor Paulo Oliveira. A professora Arrenes me sugeriu entrar em contato com ele. E eu escrevi para ele com um pouco de insegurança, um pouco de dúvidas, e ele foi muito receptivo desde o começo. Ele abriu as portas do laboratório, ele me aceitou para eu tentar entrar no curso de mestrado, né? Que foi uma oportunidade realmente muito grande para mim, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma grande quantidade de colegas durante minha estadia no laboratório e durante toda a minha experiência na Unicamp. Alguns deles estão aqui nessa sala. E essa experiência que todos os anos que eu tive, a partir do momento que o Paulo me abriu as portas do laboratório, isso marcou minha vida do ponto de vista pessoal, mas também toda a minha trajetória profissional, né? Muitos deles, ou todos eles, eu considero amigos, né? E eu espero que continue o resto da minha vida, né? Então, o Paulo, ele me ensinou muitas coisas ao longo do tempo que estive lá, né? Não foi pouco tempo, como vocês vão ver. Então,
Uma das coisas que mais sempre me chamou a atenção das conversas que eu tinha com o Paulo era justamente sobre a importância que as formigas têm nos ecossistemas tropicais. Ele sempre faz questão de chamar a atenção com relação a isso, a importância das formigas, principalmente no hábitat da folhagem, né? Então a gente tem dados que mostram que entre 50% e 90% dos indivíduos que se encontram na folhagem pode pertencer a formigas, né? Em alguns ambientes, né? Isso certamente faz deles um organismo super interessante e super relevante para ser estudado. Existem vários motivos pelos quais essa dominância das formigas é tão grande, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas um dos motivos tem a ver com os recursos que essas formigas encontram na vegetação, que são recursos altamente direcionados para ser explorados pelas formigas, como por exemplo os nectários estaflorais, que provavelmente vocês sabem são estruturas especificamente direcionadas à produção de néctar, que é utilizado na sua grande maioria por formigas, né? Então são estruturas que não estão relacionadas com o processo de polinização, mas com a atração de outros organismos, como por exemplo as formigas. Além disso, a vegetação dos ecossistemas tropicais é muito rica em insetos produtores de exudatos, diferentes grupos de insetos, principalmente hemípteros e algumas larvas de lepidópteros, que produzem exudatos açucarados que a gente chama de honeydew, né? Que é uma fonte de alimento muito rica, que as formigas gostam muito e que visitam nativamente quando elas encontram nas plantas. As formigas também podem utilizar as plantas como locais de nidificação, para fazer os ninhos. E isso pode acontecer nos casos, por exemplo, das famosas plantas myrmecófitas, que têm estruturas especializadas para isso, mas é muito mais comum encontrar as formigas habitando em cavidades feitas por outros organismos dentro dos tecidos das plantas. Então, o uso das plantas como do espaço disponível para os ninhos é um recurso muito importante para as formigas. Uma vez que elas estão tão estreitamente relacionadas com as plantas, muitas delas acabam se envolvendo com o processo de dispersão de sementes, principalmente porque tem muitas que se alimentam seja das próprias sementes ou dos frutos que estão a parte carnosa dos frutos, e então algumas delas podem ter certos papéis na dispersão primária, mas principalmente a dispersão secundária das sementes. Obviamente vocês devem conhecer, né, o caso das saúvas, que tem uma importância muito grande como herbívoros, né, como removedores de superfície foliar dentro da floresta, né, apesar de que na verdade elas não se alimentam dessas folhas, né, elas vão se alimentar na verdade de fungos, mas funcionalmente, ecologicamente, elas são consideradas como herbívoros, então é um papel bastante importante. E muitas formigas também têm papéis muito importantes na polinização, seja tendo um efeito positivo na polinização ou então um efeito negativo, ou seja, dificultando a vida das plantas em termos de polinização. E por último, então, durante sua visita, seu forrajamento nas plantas, elas podem, e a maior parte das espécies tem a possibilidade de predar outros herbívoros que estejam visitando essas plantas, né? Então, o uso de presas animais que elas encontram na vegetação é outro motivo importante para essas formigas estarem ali. Então, quando eu fui trabalhar com o Paulo, então, a proposta inicial de trabalho envolvia então, a gente começar a estudar esse tipo de sistemas no cerrado, né, que é o ecossistema da savana, que, como eu estava comentando com os professores, é ideal para fazer esse tipo de estudos, né. E o Paulo ele já tinha feito vários estudos anteriormente, em que ele tinha mostrado que plantas com nectários estaflorais eram muito frequentes na vegetação do cerrado. Você poderia encontrar ao redor de 25% das espécies de plantas apresentando algum tipo de nectário estafloral. E até o 30% dos indivíduos, das plantas individuais que você encontrasse num lugar, teria algum tipo de estrutura considerada nectário estafloral, mostrando que essa característica da vegetação seria muito importante para os organismos que estão ali. Por outro lado, então, a myrmecofauna, a fauna de formigas que está visitando essas plantas de cerrado, também é muito diversificada. Você tem vários grupos de formigas que têm um certo nível de especialização em utilizar o hábitat da folhagem. Alguns dos gêneros que estão exemplificados aqui, eles têm a maior parte do seu ciclo de vida intimamente relacionado com o hábitat da folhagem. E além disso, algumas formigas tipicamente associadas ao solo, elas podem eventualmente subir nas plantas também e estar interagindo com essas plantas.
Entretanto, de forma geral, isso significa que as interações que acontecem dessa forma são um pouco especializadas. A gente tem dados que mostram que numa mesma localidade você pode ter ao redor de 100 espécies de formigas visitando a vegetação. E numa mesma planta, no mesmo indivíduo, numa mesma planta individual, você pode ter às vezes até 15 ou 20 espécies de formigas visitando esse mesmo indivíduo. É claro que isso aqui é um caso extremo, mas você tem todas essas possíveis variações. Então mostrando que a interação é pouco especializada e que as formigas então estão visitando praticamente todas estas plantas. Então, dentro desse processo de forrajamento das formigas nas plantas, elas vão eventualmente encontrar, então, como já falei antes, os herbívoros que estiverem atacando essas plantas. E certamente isso vai significar algum tipo de interação dessas formigas com esses herbívoros, né? Então, basicamente a ideia da pesquisa que eu comecei a fazer com o Paulo vinha direcionada a ver como que seria os efeitos dessa interação, quais são as consequências dessa interação. Então, isso se encontra dentro do marco que a gente chama de efeitos multitróficos, que a gente começou a ver então como é que diferentes grupos tróficos, como é que uma interação pode afetar diferentes níveis tróficos e como é que a gente estuda isso. Então, o cenário que estamos estudando é um cenário que temos formigas visitando as plantas, fazendo uma interação com essas plantas, e temos herbívoros então no meio desse caminho, determinando como é que vai ser essa saída dessa interação, o produto dessa interação. Então, a interação entre as formigas e os herbívoros que estão na planta, ela pode ocorrer basicamente em dois grandes cenários. O primeiro cenário é o que vamos chamar de cenário mutualístico, em que a formiga então pode estar beneficiando esses herbívoros, protegendo esses herbívoros contra a presença de algum inimigo natural. Isso é o caso que já falei antes dos insetos produtores de exudatos, como membracídeos, cochinilhas, a larva de alguns lepidópteros. E outro cenário, o cenário de antagonismo, em que as formigas, então, uma vez que encontram esse herbívoro, vão atacar esse herbívoro diretamente. Esse herbívoro vai funcionar como uma presa dele, ou então ele simplesmente vai remover esse herbívoro da planta. E é nesse cenário que a gente vai focar nessa apresentação, no cenário antagonista, né? Então, nesse cenário que temos um efeito negativo da formiga sobre o herbívoro, né, diretamente seja por predação ou por remoção do herbívoro, que estaria então indiretamente reduzindo o efeito de herbivoria que esse herbívoro está fazendo nas plantas. Isso então caracterizaria um efeito indireto positivo das formigas nas plantas, né? Então aqui temos um efeito indireto que, dependendo da presença de recursos nessa planta, se essa planta está oferecendo um tipo de recurso em recompensa para a planta, você pode estabelecer então uma relação também positiva no outro sentido, das plantas beneficiando as formigas, o que caracteriza então claramente o mutualismo, né? Então uma relação positiva em ambas as direções. Então essa foi a problemática que a gente tentou estudar. Para isso então, quando eu comecei no mestrado, lá em 2005 que eu comecei meu mestrado, a gente começou a estudar esse sistema, que era o sistema do Cariocar brasiliense, que é o famoso chamado de pequi, a planta pequi, que é uma planta muito comum, muito conhecida do Cerrado. Provavelmente alguns de vocês já tenham comido o fruto dela, né? É bastante comum em Goiás, em vários lugares do centro-oeste. E temos então que essa planta ela é visitada por formigas ativamente, praticamente o tempo inteiro, principalmente porque ela tem nectários estaflorais aqui nos botões das flores, nas flores que ainda não abriram, e nas folhas novas, aqui nas pontinhas das folhas novas. Então, as formigas estão continuamente visitando essas plantas, e o Paulo Oliveira, então, ele já, depois também o professor André Freitas, como vamos ver daqui a pouco, eles estavam estudando já esse sistema já há algum tempo. O Paulo, ele começou a estudar essa planta lá no doutorado dele, e ele começou a estudar vários aspectos das interações entre formigas e a planta do Cariocar brasiliensis. E entre todas as coisas que ele descobriu, uma das coisas que ele mediu era que a presença dos nectários estaflorais no Cariocar atraía uma maior quantidade de formigas do que em outras plantas do Cerrado. E além disso, ele fez experimentos em que ele colocava possíveis herbívoros, no caso eram cupins que ele colava nas plantas, para ver qual era a frequência em que esses cupins eram removidos pelas formigas. E esse resultado que temos aqui, então, as plantas de Cariocar brasiliensis, os cupins colocados nessas plantas eram muito mais frequentemente removidos do que as outras plantas do Cerrado que não apresentavam nectários extraflorais. Então, caracterizando um possível benefício que essas formigas estariam fazendo na proteção dessas plantas no Cerrado.
Depois, então, estudando quais eram os possíveis herbívoros que estariam chegando no cerrado, o Paulo começou a se interessar com esta borboleta, que é chamada de Unica biquina, que é uma borboleta que coloca os ovos e as larvas se desenvolvem exclusivamente nas folhas novas, nas folhas jovens desta planta. Ela não cresce em nenhum outro lugar, ela não consegue se alimentar de nenhuma outra coisa. E, obviamente, isso coloca, se vocês lembram que eu falei que é justamente nesse lugar que a planta tem os nectários extraflorais. Então, isso significa que as larvas que vão crescer daqui, elas vão estar em um cenário em que, com uma alta probabilidade, elas vão interagir com formigas que estejam visitando esses nectários. Então, isso coloca a pergunta de como é que essa borboleta faz para utilizar um cenário tão difícil, ou seja, onde você tem uma frequência de inimigos tão grande, né? Foi isso que o professor André Freitas começou a estudar durante o mestrado dele. Ele começou a estudar as diferentes estratégias que usava essa borboleta para utilizar essa planta. E uma das questões que ele levantou no trabalho dele é que o comportamento de oviposição dessa borboleta poderia mudar dependendo da visitação por formigas. E como é que ele descobriu isso? Então ele fez uns experimentos em que ele excluía formigas, então ele comparava o tratamento de exclusão de formigas, ele impedia as formigas de visitarem nas plantas e comparava com galhos onde essas formigas estavam presentes ou ainda incentivava a visitação pelas formigas. E ele contava o número de oviposições da borboleta, que são esses pontinhos amarelos que aparecem aqui, que ele conseguia encontrar em plantas com exclusão de formigas ou em plantas sem exclusão de formigas. E o que ele encontrou é que essa frequência de oviposição era muito maior nas plantas que tinham um tratamento de exclusão, indicando que a ausência dessas formigas estaria, então, incentivando a oviposição da borboleta, ou então, visto de outra forma, as borboletas estariam evitando colocar seus ovos nos lugares em que elas perceberam a presença das formigas. Então foi o trabalho de mestrado dele. Isso abriu então o espaço, isso abriu o cenário para a gente então começar a fazer o meu trabalho de mestrado, que foi justamente nesse sistema que eu fui orientado pelo professor Paulo e orientado pelo professor André. E o que a gente fez foi tentar então levar todos esses questionamentos um passinho mais para frente, tentamos ajantar um pouco mais na profundidade das questões que levantamos. Especificamente tentamos ver como que diferentes tipos de formigas podem afetar o comportamento de oviposição dessa borboleta. Então a gente separou as borboletas, as formigas que eram mais frequentemente visitadoras dessas plantas, que a gente encontrava com maior frequência, e trabalhamos com essas 3 espécies de formigas. A primeira coisa que a gente fez foi pegar cada uma delas e testar o comportamento de agressividade delas com relação às larvas. Então, a gente fez experimentos em campo e medíamos quantas vezes essas formigas agrediam as larvas que a gente colocava em contato. Então, tínhamos uma espécie de formiga que a gente catalogou como uma formiga tímida, porque ela raramente atacava as larvas, ou quase nunca atacava as larvas, uma frequência de ataque muito pequena. Enquanto que tínhamos, que é a Cephalotes pusillus. Enquanto que tínhamos 2 espécies de camponotus, Camponotus crassus e Camponotus rufipes, que atacavam as larvas com uma alta frequência, ou seja, a gente considerou elas como formigas agressivas. E o que a gente fez então foi que utilizamos essas formigas, a gente montou elas da forma mais parecida com que elas ficariam naturalmente nas plantas e fixamos elas com microalfinetes nas plantas, fazendo um experimento pareado em que colocávamos galhos onde essas formigas estavam fixadas nas folhas, comparávamos com galhos onde não tinha essas formigas fixadas, que seria nosso tratamento controle, ou nosso controle. E a gente deixava isso expostas às borboletas para ver então quais que eram, ou em que galhos era que a gente encontrava com maior frequência as oviposições. Então, o que a gente encontrou foi, basicamente, que para nosso primeiro caso, que era a Cephalotes pusillus, aquela espécie que falei que não era agressiva com relação às larvas, então a gente encontrava uma quantidade de oviposições similares entre nosso tratamento e nosso controle, indicando provavelmente que a presença dessa formiga não teria um efeito nas decisões de oviposição da borboleta. Já quando a gente fez a mesma coisa com as 2 espécies de camponotus, então a quantidade de oviposições era muito mais frequente nos galhos controle do que nos galhos tratamento,
indicando então que as borboletas estariam evitando colocar os ovos onde tinha essas espécies de formiga que eram agressivas, ou seja, representariam um maior risco para a sobrevivência das larvas, né? Então mostrando que a identidade da formiga, o tipo de formiga que a gente encontra na planta, seria uma variável muito relevante para saber qual que vai ser o efeito que isso vai ter no herbívoro, né? Então, não é a mesma coisa ter uma visitação por Cephalotus púcidos do que ter uma visitação por Camponotus rufipes, né? Isso vai ter, como a gente vai ver, consequências em como que vai se configurar a interação entre as formigas e as plantas em cada um dos lugares. Então, justamente o que eu acabei de falar, então esse nosso cenário de interação que eu tinha mostrado antes, não necessariamente vai produzir um resultado positivo, mas pode ter um resultado negativo ou neutro, dependendo então, entre outras coisas, de qual que é o tipo de formiga que está ali interagindo. Então, isso levantou a gente vários questionamentos, e entre eles estava justamente tentar entender de que dependia, de que variável, de que fatores dependia o resultado dessa interação, de que dependia que às vezes fosse neutro, às vezes fosse positivo, às vezes fosse negativo. E enquanto a gente estava se perguntando dessas coisas, eu já estava terminando o meu mestrado, o Brasil continuava com seu crescimento econômico, continuava injetando dinheiro na ciência e na tecnologia. Vocês podem ver aqui que esse gráfico mostra a quantidade de bilhões de reais investidos em tecnologia. Estamos falando agora 2008, 2009, na época que eu estava terminando meu mestrado. Então, obviamente que isso significava que eu teria todos os motivos para querer continuar trabalhando, querer continuar aprofundando nas pesquisas que a gente estava desenvolvendo. Isso me levou a querer continuar a fazer meu doutorado com o Paulo na Unicamp, né? E a gente, nesse doutorado, a gente começou a se colocar alguns questionamentos justamente para tentar entender a dependência do contexto nessas interações entre formigas e plantas, né? De que dependia, quais são as variáveis que estavam envolvidas nisso daí. E a gente fez isso então, comecei meu doutorado em 2008, até 2012 mais ou menos. E o que a gente fez foi que começamos a estudar a comunidade. Agora a gente passou um nível para frente a nossa análise, estamos fazendo agora análises na escala da comunidade, a comunidade de plantas como um todo, e queríamos ver a visitação de todas as formigas que estavam nessa comunidade de plantas. Então a gente já mostrava diferentes lugares na parte sul do Cerrado, no estado de São Paulo e Minas Gerais. Em cada uma delas a gente levantava a vegetação, levantava as formigas que estavam visitando todas essas plantas e levantávamos também as larvas de lepidóptero que a gente encontrava se alimentando de todas essas plantas. Obviamente que fazíamos isso em transectos delimitados, né, para poder ter uma amostragem mais ou menos padronizada. Então, alguns dos resultados que a gente encontrou, uma das primeiras questões que a gente quis fazer foi comparar então qual que era o efeito da presença de recursos nas plantas para dividir ou para, digamos, separar as assembleias de formigas. Isso realmente estaria dividindo as assembleias de formigas de uma forma que a gente conseguisse medir. Então a primeira coisa que fizemos foi comparar então a riqueza de formigas entre assembleias construídas com formigas que visitam plantas com insetos produtores de sudato, que são as linhas vermelhas, plantas com nectários extraflorais, são as linhas verdes, e plantas que não apresentavam nenhum dos dois tipos de atrativos. E a gente viu que, de forma geral, pelo menos na escala do transecto como um todo, a gente não conseguia encontrar uma diferença na riqueza da assembleia como um todo. Então, as formigas basicamente têm a mesma riqueza entre um tipo de planta e outro. A mesma coisa ocorre quando a gente analisa a composição. Então, esse gráfico aqui é uma análise multivariada, um NMDS, que está ilustrando as similaridades na composição de espécies entre as três assembleias de formigas que a gente separou, né? Mostrando que não existe um padrão, pelo menos um padrão muito claro que a gente consiga diferenciar estatisticamente, indicando que a composição de espécies de formigas, em princípio, não estaria afetada pelo tipo de recurso que está presente na planta, ou seja, as formigas que visitam nas plantas com recursos basicamente são as mesmas que visitam nas plantas que não têm recursos. Mas depois disso a gente começou a analisar então os dados já especificamente planta por planta, ou seja, fizemos uma análise ao nível da planta, que a gente começou a comparar a quantidade de formigas que a gente encontrava em cada uma das plantas individuais
E a gente fez então, comparou as nossas 3 categorias e encontramos que a quantidade de formigas era sempre significativamente maior nas plantas que representavam insetos produtores de exudato, né, que essas aqui são as barrinhas pretas aqui. E em várias das nossas localidades, as plantas com nectários extraflorais também apresentavam uma maior quantidade de formigas, né. Isso já estaria mostrando então que a presença dos recursos ela seria importante para saber quantos indivíduos de formiga você vai encontrar naquela planta, mas que isso tem certa variação no espaço, então nem todas as localidades a gente encontrava o mesmo padrão. Quando a gente olhou para o número de espécies de formigas que visitavam cada uma das plantas, a gente encontrou uma coisa mais ou menos similar. O número de espécies tipicamente era maior nas plantas que tinham insetos produtores de exudato e em alguns casos também nas plantas com nectário extrafloral. Mas novamente esse padrão muda bastante entre as localidades. Basicamente isso estava indicando para a gente de que essas formigas, provavelmente uma vez que elas estão visitando o lugar que tem bastante recursos, elas estão concorrendo mais nesses lugares e que provavelmente não existe um efeito muito grande de competição por recursos nessas plantas. Seja porque as formigas não competem mesmo ou porque elas estão dando algum jeito para dividir aquele recurso espacial ou temporalmente de forma que a presença de uma não está interferindo na presença da outra. Ou seja, você tem a agregação de espécies nos mesmos locais. Mas que esse efeito, novamente, então varia entre localidades, né? Que é um ponto que eu sempre chamo muito a atenção. E depois a gente foi ver como que isso se traduzia na presença de larvas. Então a gente criou um modelo misto generalizado, que a gente tentou relacionar a presença de formigas, entre outras coisas. Teve várias variáveis nesse modelo, mas nesse caso aqui eu estou mostrando o resultado do número de formigas como preditor da presença de larvas nas plantas, né? E o que a gente viu é que existe uma relação negativa entre essas duas variáveis, ou seja, a probabilidade de você encontrar uma larva de Lepidoptera seria menor dependendo de quantos indivíduos de formiga você encontra nessa planta, né? O que não deveria ser uma surpresa, né? O que foi interessante é que a presença de atrativos fazia que a probabilidade de encontrar larvas sempre fosse menor independentemente do cenário. Então quando você tinha uma planta com atrativos, a probabilidade de ter larvas sempre era menor. E por outro lado, você pode perceber que a inclinação dessa curva, ou seja, a intensidade desse efeito, também variava entre localidades. Em algumas localidades, poucas formigas já eram suficientes para ter uma diminuição na probabilidade de ter larvas, e em outras localidades esse efeito era bem mais leve, digamos. Então, a gente começou a se perguntar por que se estava existindo esse efeito variável, se poderia depender da variação das formigas ao longo do espaço, ou se poderia depender de como que as formigas estão respondendo à presença dos recursos nessas localidades. Então, justamente o que eu vou fazer agora é tentar resumir um pouquinho os fatores que a gente aponta como os possíveis responsáveis dessa variação espacial na interação entre formigas e plantas. Então, o primeiro deles é o tipo de planta que a gente encontra, as características das plantas que a gente está encontrando em cada um dos locais, ou seja, a composição de plantas em cada localidade, né? Então, já vimos anteriormente que a presença de atrativos nessas plantas seria uma variável relevante, mas depois também, então, com a colaboração, na verdade, o trabalho de doutorado dessa aluna do professor Cléber Declaro, a Célia Belchior, ela trabalhou com as variações estacionais na visitação de formigas em plantas com nectário extrafloral, e o que a gente conseguiu observar é que o efeito dos nectários extraflorais ele muda com a estação. Então, nos levantamentos que ela fez, a quantidade de formigas que está aqui nesse gráfico, ela é significativamente diferente em plantas com nectário unicamente durante a estação chuvosa. Já na estação seca, a presença dos nectários extraflorais não representaria um incentivo da visitação de formigas, né? Relacionado, obviamente, com a atividade que esses nectários extraflorais estariam tendo durante o período seco. Além disso, ela apontou a questões como, por exemplo, a produção de folhas novas nas plantas que têm nectário extrafloral, mostrando que quando você tem produção de folhas novas, isso está aumentando também a visitação por formigas em comparação a plantas que não estão produzindo folhas novas, mesmo que elas tenham nectários extraflorais. E por último, ela apontou para a importância de outro tipo de recursos, como por exemplo os próprios recursos florais nas plantas, especialmente durante a época seca.
que é justamente onde os nectários extraflorais não estariam muito ativos. Então as plantas começariam a utilizar, as formigas começariam a utilizar os recursos das flores, então você encontraria uma maior frequência de formigas naquelas plantas que estão oferecendo flores durante a época seca. Então, de novo, as características das plantas e as características fenológicas das plantas seriam uma variável relevante para entender essa variação. A segunda questão que seria importante seria as características defensivas dos herbívoros, né? Ou seja, que tipo de herbívoro a gente está falando e como é que esse herbívoro lida com essas formigas, como é que esse herbívoro faz para sobreviver nessas plantas altamente visitadas por formigas. Então, a gente começou a estudar a eficiência das características defensivas dessas larvas de Lepidóptero que a gente estava coletando no cerrado. A gente fazia experimentos colocando elas no laboratório em contato com duas espécies de formigas, também muito comuns no cerrado, Camponotus crassus e Camponotus hendrei. E a gente tentava então medimos a eficiência de várias dessas características. Aqui eu estou mostrando o resultado para uma dessas características, que é a capacidade da larva de construir abrigos, né? Então os abrigos são uma defesa relativamente bastante comum nas lagartas, especialmente no cerrado. E toda vez que a lagarta se encontra dentro de um abrigo, a probabilidade dela ser atacada por uma formiga é muito, muito baixa, né? Que seria essas barras que estão aqui. Já quando a gente tirava essas lagartas do abrigo, então a quantidade de ataques aumentava drasticamente, que são essas duas barras daqui, certo? Então, indicando que a eficiência das defesas também seria muito importante para saber se a formiga vai ou não servir como um bom protetor para a planta. Além disso, o tamanho da larva também aparecia como uma variável importante. Então a gente nesse gráfico está relacionando o tamanho da larva que encontrávamos com o tipo de formiga que a gente testou no laboratório. E o que a gente encontrou é que o tamanho da larva poderia afetar se ela ia ser atacada por um tipo de formiga ou por outro tipo de formiga. Então essas formigas Camponotus hendrei que eram maiores, elas tendiam a atacar com uma maior probabilidade as larvas que eram maiores, e as larvas menores, elas tendiam a ser mais atacadas com maior probabilidade pela formiga Camponotus crassus, que era uma formiga menor. Isso tem várias implicações do ponto de vista de como é que essas formigas estão percebendo o seu ambiente, como é que essas formigas lidam com pressas de diferentes tamanhos, mas de forma geral, que isso nos está indicando novamente que o tamanho da larva pode ser considerado uma defesa, mas que isso vai depender de qual que é o tipo de formiga que essa larva vai ter que interagir quando se encontra na planta, né? Então, voltando então ao nosso gráfico, as características defensivas então são uma variável relevante para entender essa dependência do contexto. Por último então, as espécies de formigas que estão visitando as plantas, as características dessas espécies, ou seja, a variação na composição da assembleia local ao longo do espaço pode ser uma variável relevante? Bom, vocês podem imaginar que sim, que isso já realmente, pelos resultados que já mostrei até agora, provavelmente uma variável importante. Mas a gente foi explorar um pouquinho mais isso, então dividimos o nosso gráfico original entre os diferentes gêneros, ou seja, o nível de visitação de formigas para plantas com e sem recursos, com dois tipos de recursos e sem recursos, e vimos para cada um desses gêneros como é que esses gêneros estavam respondendo à presença desses recursos nas plantas. O que encontramos é que em alguns casos, como por exemplo as Camponotus, elas respondem muito diretamente à presença desse recurso, sendo muito mais abundantes onde tem eles. E em outros casos, alguns recursos podiam ser mais importantes que outros, ou a gente encontrava uma variação espacial muito grande, dependendo do gênero de formiga que a gente estava falando, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes desse aqui, mas obviamente isso significava que como que isso vai se traduzir ao tipo de efeito sobre os herbívoros vai ser variável dependendo do gênero que a gente está falando, né? Então, para testar um pouquinho isso, a gente fez uma análise, analisou os dados de uma forma em que a gente começou a comparar a visitação de formigas em plantas onde a gente encontrou uma larva de Lepidóptero e comparamos isso com outras plantas da mesma espécie, que eram vizinhas desse daqui, mas que a gente não tinha encontrado nenhuma larva de Lepidóptero, para ver se variava a visitação de formigas entre essas duas condições, né? Então isso aqui vamos chamar de hospedeira, isso aqui vamos chamar de hospedeira potencial, né? E a gente fez isso então novamente para diferentes tipos de formigas. Aqui nesse gráfico eu agrupei só por subfamília para facilitar um pouquinho o entendimento. E o que encontramos é que a visitação de duas das subfamílias, que são duas das famílias maiores dentro do grupo, ela é diferenciada entre as plantas hospedeiras potenciais e as plantas hospedeiras de fato, indicando que existe uma de duas possibilidades. Ou então
as formigas desses grupos estão removendo as larvas de lepidópteros quando elas se encontram nas plantas, ou então as larvas de lepidópteros estão evitando colocar os ovos nas plantas que estão sendo visitadas por uma dessas formigas de um desses dois grupos, né? Mostrando então que provavelmente não é todas as formigas que interessam, mas provavelmente as formigas dentro desses grupos que são as que mais provavelmente vão ter um efeito positivo na herbivoria da planta. Então, esse fator também seria importantíssimo para a gente entender essa dependência do contexto. O fato de que a gente tem a espécie de formiga que não estão defendendo a planta, que não removem nos herbívoros, poderia indicar que essas espécies estão funcionando, essas espécies que não são agressivas, estariam funcionando como uma espécie de exploradores do mutualismo, né? Elas estão se aproveitando da existência desse mutualismo, tirando benefícios sem oferecer nada em troca, né? E isso foi estudado em alguns trabalhos, tem alguns trabalhos direcionados para isso, mas a gente quis testar também o efeito de outros insetos que fossem catalogados como exploradores do mutualismo. E a gente fez isso com a Mayra Vidal, que fez um mestrado também orientada pelo Paulo Oliveira, e eu tive a oportunidade de colaborar com ela. Ela começou a trabalhar comigo durante o doutorado, me ajudar durante o doutorado, e a gente começou a observar, ela começou a prestar muita atenção em plantas de Qualia grandiflora, que são plantas bastante comuns no cerrado e que apresentam nectários estaflorais bem grandes, esses círculos aqui amarelados, que são muito importantes para as formigas do cerrado. E a gente começou a observar que existia uma coisa pegajosa em cima de muitos desses nectários, que grudava por tudo que era lado, e a gente às vezes ficava com ela grudada nas mãos e não sabia por quê. Quando começamos a prestar mais atenção nisso, começamos a ver que dentro dessa substância pegajosa, na verdade, tinha uma larvinha que a gente, muito tempo depois, com muitos esforços e muitos fracassos, descobrimos que era de um díptera da família Drosophilidae, que estava construindo esse abrigo pegajoso em cima dos nectários de Qualia grandiflora, fazendo esse abrigo. Aqui, na verdade, ele ainda está pequeno, ele pode crescer até o dobro, um pouco mais desse tamanho. E ela estava construindo esse abrigo basicamente utilizando o néctar produzido aqui um ovo da mosquinha. Então ele está usando esse néctar para construir seu próprio abrigo. E o mais interessante da questão é que quando esse abrigo estava grande o suficiente, as formigas podiam ficar grudadas nesse abrigo, porque a larva continuava colocando gotinhas de néctar para fora pelas bordinhas aqui do abrigo, para chamar a atenção das formigas. Então quando a formiga chega no abrigo, ela tenta pegar a gotinha e fica grudada no abrigo pegajoso. E uma vez que ela fica grudada nesse abrigo pegajoso, ela não tem como se soltar, ela acaba morrendo, e a larva então começa a se alimentar dentro do corpo da formiga, a remover todo o tecido que está ali dentro, e isso permite que ela, então, a larva consiga terminar seu desenvolvimento e depois virar pupa e, enfim, continuar o ciclo, né? Então, essa espécie, quando a gente por fim conseguiu edificar o adulto, descobrimos que era uma espécie que não tinha sido descrita. Na verdade, a Mayra que foi atrás disso, que fez toda a descrição da espécie, e ela batizou ela de Rhinolecophaga myrmecophaga, justamente por ela se alimentar de formigas. E o mais interessante, não porque o outro não fosse interessante, mas é que isso tem consequências. Ela conseguiu demonstrar que isso tem consequências importantíssimas para o mutualismo. Ela comparou galhos que estavam altamente infestados por essa larvinha do díptera com galhos que não estavam infestados pela larvinha, e fez medições da herbivoria ao longo do tempo, né? Acompanhando, fazendo um experimento controlado, e ela mostrou que os galhos que tinham na larvinha, elas tinham uma maior quantidade de herbivoria que os galhos que não tinham na larvinha, mostrando que a presença da larva, justamente por ela ser uma fonte de mortalidade para as formigas, estaria atrapalhando o mutualismo, fazendo com que esse mutualismo fosse menos eficiente, portanto, então, aumentando o nível de herbivoria na planta. Então, mostrando que sim, esses exploradores do mutualismo vão ter um efeito em qual que vai ser o resultado da interação entre as formigas e as plantas, né? Bom, enquanto isso, no Brasil, continuava a aumentar o dinheiro para a pesquisa, né? Estamos agora já em 2013 e 2014, estamos no pico máximo de investimento em ciência que o Brasil conseguiu atingir. E a gente então o Brasil continuou sabendo que era importante investir em educação para que esse desenvolvimento do país continuasse.
E a gente viu que esse era um cenário super importante para a gente continuar aprofundando nessas questões, fazendo perguntas mais ambiciosas, né? Eu já tinha terminado o doutorado nessa época, então começamos a construir um projeto de pós-doc em que a gente continuou trabalhando sobre essas variações nas interações entre formigas e plantas, mas agora numa escala geográfica ainda maior, né? Então, a gente fez isso em colaboração, claro, do Paulo, né? E do Anselmo Nogueira, que hoje é professor da UFABC, e do Rodrigo Feitosa, que é professor da Federal do Paraná. E o que a gente fez foi que a gente viajou pelo Cerrado, por 8 localidades de Cerrado, bem o mais afastadas que a gente conseguiu fazer dentro do Cerrado, e em cada uma dessas localidades a gente fez levantamentos da vegetação e levantamentos das formigas que estavam visitando essa vegetação, medimos a quantidade de interações entre formigas e plantas que a gente conseguia medir em cada uma dessas localidades. E a gente está nesse projeto, então, interessado em entender como é que variações climáticas afetam a interação entre formigas e plantas, também, então, como é que as características de estruturas da vegetação interferem nessas interações. Queremos ver também diferentes escalas de observação, como é que afeta na maneira em que a gente está enxergando a problemática. Obviamente, os recursos que as plantas estão oferecendo, como já mostramos, então, obviamente, que é uma variável que é importante. E a gente começou a estudar também como é que as formigas estão utilizando essas plantas como locais de nidificação, que padrões a gente consegue observar relacionados ao uso das plantas como locais de nidificação. Então, esses dados demoraram bastante tempo, ainda quase todos eles não estão ainda publicados, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa última parte do uso de plantas como locais de nidificação, porque é a parte que eu acho que é um pouco mais diferente do resto que a gente mostrou. Então, a primeira coisa que a gente fez foi identificar aquelas plantas em que a gente encontrava ninho de formiga que estavam dentro do tecido da planta ou na base da planta, e a gente então começou a estudar isso de novo utilizando modelos para ver como que diferentes variáveis associadas a essa planta poderiam estar relacionadas com a presença desse ninho. O que encontramos é que tem, primeiro, o diâmetro da planta seria uma variável importante, né? Ou seja, entre maior for o diâmetro da planta, vai ter uma maior chance de a gente encontrar um ninho de formiga. A presença de folhas novas também seria uma variável importante relacionada com o que já falamos antes, né? A presença de folhas novas e a presença de nectários extraflorais, mostrando que plantas que têm um crescimento maior, um vigor maior e um oferecimento maior de recursos, então vão ter com maior chance um ninho dentro delas. E obviamente, então, isso também estaria mudando entre as localidades. Então, o tamanho da planta seria importante, a presença de alimentos e, então, como vimos, então, provavelmente a fenologia foliar também seria um fator importante, né? Isso quando a gente estuda na escala das plantas individuais, né? Um modelo feito na escala de plantas individuais. Quando a gente fez os modelos na escala do transecto, né? Então, o local, todo o transecto que a gente estudou, a gente viu que a proporção de plantas com nectários extraflorais naquele lugar era uma variável importante, então significando que locais que têm uma maior quantidade de recursos nas plantas, então iriam ter com maior chance ninhos de formigas, ou com maior proporção ninhos de formigas. E a densidade de plantas, então, também se apontou como uma variável importante, mas agora no sentido oposto. Então, locais que tinham uma menor densidade de plantas apresentariam uma maior densidade de ninhos de formigas, porque esse recurso do espaço, da planta como um espaço, seria um recurso limitante nos lugares em que você tem uma menor quantidade de vegetação, uma menor quantidade de espaços disponíveis, então a densidade de ninhos acaba sendo maior, né? Então, nessa escala, então, agora a densidade acaba sendo importante. Obviamente que a localidade também. E aí, então, o outro passo que a gente está analisando é a composição das formigas que visitam nas plantas onde a gente encontra ninhos de formiga. Então, anteriormente eu tinha mostrado que a presença de recursos alimentícios não afetava na composição da fauna de formigas, mas, pelo menos nessas análises iniciais, a presença dos ninhos parece estar criando um padrão, uma diferenciação na composição entre... Então, os pontos vermelhos são as plantas que têm ninhos e os pontos pretos são as plantas que não têm ninhos em cada uma dessas localidades, mostrando que a composição pode estar, então, levemente diferenciada e que isso, basicamente, se repete em quase todas as localidades. Acho que só uma que não,
que eu não marquei aqui, me parece que era essa daqui. Então, a presença de ninhos modifica a composição, modifica a identidade das formigas que a gente consegue ver nas plantas. E o outro passo que a gente está dando, que ainda tem que refinar bastante, mas é entender os padrões de concorrência de espécies. Então, a gente fez aqui uma análise bem simplesinho, usando algumas métricas de redes, como o CS-Core. A gente viu inicialmente que a presença de nectários extraflorais estaria aumentando a concorrência de espécies, né? Então, o resultado coincidente com o que já tínhamos visto antes, você queria encontrar as espécies iriam coincidir com maior frequência nas plantas quando essas plantas apresentam algum tipo de recurso. A sobreposição de nicho, então também teria um padrão similar. Já quando a gente faz a comparação com os ninhos, aparentemente a gente encontra um padrão oposto, pelo menos no índice de sobreposição de nicho, em que você teria uma menor sobreposição nas plantas que apresentam nos ninhos. Então, de novo, indicando que esses ninhos ali estariam influenciando na maneira em que essas formigas estão interagindo. Então, provavelmente, a presença do ninho vai fazer com que elas sejam mais agressivas com relação a outras formigas e impeçam que as espécies estejam se agregando nessas plantas, né? Modificando a concorrência. Então, esse foi o panorama do meu pós-doutorado. E vocês sabem muito bem que agora o cenário que a gente está vivendo é bem diferente, né? Agora, inclusive, esses dados já são desatualizados, 2017, a gente já está bem mais para baixo do que isso daqui. A quantidade de dinheiro que está sendo investido em ciência está muito por baixo do que quando eu cheguei no Brasil, em 2005. Isso, obviamente, que representa um desafio bastante grande, uma problemática bastante importante, que todos vocês sabem muito melhor que eu. Mas, a essa altura do campeonato, eu já estou há tanto tempo no Brasil que eu tenho umas ligações profissionais e pessoais no Brasil que são muito grandes e que fazem com que, de certa forma, toda essa luta por tentar reverter esse cenário, então, também seja minha, faz parte de mim. E, então, a gente tem que tentar continuar a trabalhar em cima disso para reverter essa situação e continuar que a gente consiga fazer esse tipo de projetos a longo prazo, né? E agora, então, vou mostrar as novas coisas que eu estou tentando fazer justamente nessa direção, né? Eu sou professor agora da Universidade Federal de Pelotas desde o ano passado e, então, isso significou que, para mim, uma série de novos desafios, claro, não só pelo contexto que a gente está vivendo hoje em dia, mas também porque agora eu tenho que aprender a trabalhar em um novo tipo de sistema, um novo tipo de vegetação, uma fauna de formigas bastante diferente, é o que a gente tem aqui na região de São Paulo, na região do Cerrado. E isso também tem me levado a me interessar também em querer estudar um pouco os efeitos antrópicos, como que isso está afetando as interações entre formigas e plantas, que é um dos assuntos que eu estou tentando dar mais importância agora no laboratório que a gente está montando. Então, eu tive a grande sorte de, quando eu cheguei na universidade, vários alunos me procuraram, começaram a se interessar por trabalhar com formigas, e a gente então está montando o laboratório de comportamento e ecologia de formigas lá na universidade, onde a gente está querendo então estudar toda essa problemática. E uma das primeiras coisas que a gente está estudando, então, é tentar estudar esse tipo de trabalhos que fizemos sobre a estrutura da comunidade e frequência de interações e presença de interações, comparando sistemas de produção agrícola contrastantes entre sistema de produção convencional e sistema de produção orgânica, para tentar ver um pouco se esses sistemas de produção estão afetando a estrutura das comunidades de formigas que a gente observa nas áreas de proteção legal dessas propriedades. Então, na região do Rio Grande do Sul, a gente encontra um número relativamente grande de propriedades com produção orgânica, o que representou uma oportunidade para a gente fazer esse tipo de estudos, né? E também a outra coisa que estamos fazendo, basicamente por iniciativa dos próprios alunos e principalmente na liderança do professor Cristiano Isserhardt, que é um professor também da Federal de Pelotas, eles desenvolveram esse projeto que eles titularam de Insetos e Daí, né? Que a gente está tentando pelo menos levar uma parte de todos esses resultados que a gente está fazendo, levando para as ruas da cidade, levando para as feirinhas orgânicas que tem na cidade, mostrando dentro do Museu de Ciências Naturais. E aí, então, os alunos eles se dispõem para ficar lá conversando com as crianças, fazendo atividades, mostrando fotos bonitas, contando um pouco das histórias que a gente está fazendo, mostrando um pouco dos resultados e principalmente interagindo com esse pessoal que está mais interessado numa produção alternativa.
Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido interessante, pelo menos que tenham tido chance de ter uma ideia de mais ou menos como foi minha trajetória. E como eu falei antes, que isso seja, apesar de que eu falei algumas coisas problemáticas, algumas situações complicadas, que a gente veja que existem caminhos que a gente tem que continuar produzindo, que tem que continuar investindo nesse tipo de coisas e que ainda tem muita formiga para estudar. E era isso, gente. Muito obrigado.